Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Seguindo a Bíblia e nós estamos iniciando mais um estudo. Dessa vez nós vamos falar sobre um assunto um tanto delicado, que é sobre o falar em línguas estranhas ou língua dos anjos, como é conhecida aí entre os pentecostais e neopentecostais, que são os que aceitam essa questão das línguas estranhas ou língua dos anjos. Eles são chamados de continuistas, porque acreditam que os dons espirituais, dentre eles também o dom de línguas, continuam. E aqueles que não acreditam, na continuação dos dons espirituais, na teologia são chamados de cessacionistas. Eles não acreditam aí, nos tempos atuais, na evidência do falar em línguas estranhas. Nós vemos aqui que esse assunto ele foi mencionado pela primeira vez na primeira descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Aqui em Atos capítulo 2, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Os cessacionistas, eles falam que essas línguas as quais foram faladas aqui no dia do Pentecoste foram línguas idiomáticas, porque mais adiante diz assim: E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Justamente por causa disso aqui, no próprio capítulo, no versículo seguinte, fala que os que estavam ali, que vieram de várias partes, eles estavam ouvindo os que estavam ali, falando em suas próprias línguas, como diz aqui. Todos pasmaram e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E aí fala os povos de onde eles pertenciam. E aí, os pentecostais, para defender essa questão das línguas espirituais, eles usam aqui o versículo 3, que falam que era línguas como de fogo, e sua compreensão foi em seu próprio idioma. E outros acreditam, pentecostais e neopentecostais, acreditam sim, que neste caso aqui, na primeira descida do Espírito Santo, aonde houve ali o primeiro grande movimento evangelístico de divulgação do Espírito Santo, do nome de Jesus, era importante Deus estar agindo dessa forma, usando as línguas para fazer aquelas almas serem alcançadas. Então, fica aí às vezes dividida, Uns acreditam que essas línguas aqui se tratam de línguas de fato idiomáticas, compreensível aos homens, e outros acreditam que essas línguas como de fogo, que é mencionada aqui, foram línguas espirituais, mas no entendimento daqueles que ouviram, era na sua própria língua natal. E aí fica ao seu critério ouvir tudo que nós vamos falar aqui como argumento sobre esse assunto das línguas estranhas e tirar suas próprias conclusões. Mais adiante eu vou deixar aqui o meu ponto de vista diante dessa situação. Agora vamos para Coríntios, que fala mais sobre esse assunto. Coríntios, capítulo 14. Capítulo fala, na verdade, a gente vai ler algumas passagens aqui do 14, do 13 e do 12 também. Eu quero vir direto para esse 14, porque ele fala algumas coisas muito importantes para esclarecer, tanto para quem acredita que são línguas idiomáticas, quanto para aqueles que acreditam que são línguas espirituais. Abre-se vertentes aqui para se crer e se entender. Existem várias interpretações das coisas ditas aqui nesse capítulo 14. E uma das quais eu quero destacar primeiro aqui é capítulo 14, versículo 2. O título do texto é Os dons de línguas e de profecia. Eu acredito, antes de entrar aqui na leitura,
que existiu sim as línguas idiomáticas que foram usadas para evangelizar, para alcançar almas. Deus, de forma sobrenatural, fez com que algum missionário, né, tanto na era da igreja primitiva quanto nas épocas atuais, como a gente vê alguns relatos aqui no YouTube, que Deus usou de forma sobrenatural homens que falaram em línguas de idiomas para evangelizar e de fato alcançou almas e converteu ali. Fala que na China, né, existe caso de brasileiros que foram para lá evangelizar sem saber o idioma e falou em línguas, né, da língua lá dos chineses e ganhou muitas almas lá e permaneceu o crescimento do evangelho lá naquele lugar. Então, fica ao critério da nossa interpretação, mas neste ponto aqui de Coríntios, capítulo 14, versículo 2, tem algo muito importante sobre essa questão das línguas espirituais. Porque diz assim, vamos ler e analisar. Está escrito assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Esse é o versículo que me faz acreditar que existe sim línguas espirituais, que muitos vão chamar de língua dos anjos, considerando o que Paulo falou aqui em Coríntios capítulo 13, primeiro versículo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que retine. Por isso que alguns chamam as línguas espirituais de língua dos anjos. Mas vamos voltar para a análise do capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Quando a gente vai para Atos capítulo 2, a gente vê os homens que estavam ali, as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, falando a homens de forma evangelística. Almas foram salvas. Depois dali teve o discurso de Pedro, que se converteram 3.000 pessoas. Então, aquelas línguas idiomáticas foi para chamar a atenção para que, através da evangelização, da mensagem que se seguiria, almas fossem salvas como foram naquele momento. Outra coisa diz assim: senão a Deus, não fala a homens, senão a Deus. Quer dizer, a pessoa que está falando em línguas estranhas, ela não está falando a homens, ou seja, já foge ali daquelas línguas de Pentecostes que foi para salvar almas. Aqui já é uma questão de intimidade com Deus. Dessa forma cremos. E aí segue dizendo assim: porque ninguém o entende. Nem a pessoa, vamos dar um parênteses aqui, nem a pessoa que fala, nem as pessoas que estão ouvindo entende quem está falando em línguas estranhas. E em espírito fala mistérios, ou seja, essas línguas que é falada no momento de intimidade com Deus, de quem tem esse dom de línguas estranhas, é um momento de edificação espiritual. Como diz aqui, no versículo seguinte, ou melhor, no versículo 4, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Quer dizer, a gente entende, os pentecostais e neopentecostais acreditam que o falar em línguas é justamente essa edificação espiritual. O que fala em línguas edifica a si mesmo. Por isso que tem que se ter uma disciplina, qual Paulo exigiu também, que cobrou dos coríntios, essa questão de disciplina no falar em línguas. Porque se existe alguém que interprete, pode sim trazer ali uma mensagem em línguas para que haja uma interpretação. Mas se não há, que haja disciplina no falar em línguas, porque fala a Deus. Então tem que se falar. Quem fala em línguas, quem tem esse dom, não pode ficar se exibindo em uma reunião, em um culto, para mostrar uma suposta espiritualidade. E o que nós entendemos também é que existem muitas pessoas que, sabe, eu vou falar em um linguajar bem popular, elas simplesmente bagunçam
com essa questão. A gente vê muito isso aí, pessoas falando de formas que a gente vê que não tem nada de espiritual naquilo ali, naquele momento de emoção, naquele momento de empolgação, e a pessoa acaba falando algumas coisas que, sabe, acaba denegrindo a própria imagem dos cristãos. Não cabe aqui, nesse estudo, experiência pessoal, porque o que tem que prevalecer é a palavra, é o que está escrito. Eu poderia aqui citar a minha experiência, mas eu acredito que não é necessário, porque quem acredita, quem sabe que de fato é uma dádiva de Deus, não vai se contrariar pelo que vier ouvir de outros. Então, vamos continuar aqui a análise. Tem uma passagem aqui no versículo 14, versículo 13, melhor dizendo, capítulo 14, versículo 3, diz assim: por isso que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Peraí, se as línguas são idiomáticas, ou eram idiomáticas, porque os cessacionistas não acreditam que continuam os dons, mas se eram ou se são idiomáticas, por que ele manda a gente chorar para que possa interpretar? Aqueles que ouviram as línguas, eles não precisaram orar para entender o que estava sendo falado. Lá no Pentecostes, nós vemos que ali foi um momento específico, um momento ímpar do início da evangelização, da iniciação, da divulgação do evangelho. Então, eu quero finalizar dizendo o seguinte: o dom de línguas, eu creio, essa é a nossa interpretação. Existem textos, né, que dão a imagem para a interpretação de que são idiomáticas. Existe também textos aqui que dão margem para saber que são línguas espirituais, como a que a gente lê aqui. Então, o batismo com o Espírito Santo, sim, é marcado por esse dom, né? Mas nem todas as pessoas, como está escrito aqui, olha, Paulo falou isso no capítulo 12, versículo 30, tem todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, ou seja, o Espírito Santo, ele concede esse dom a alguns. As pessoas batizadas com o Espírito Santo, elas recebem esse dom. Existem aqueles que não falam em outras línguas, não receberam esse dom, mas têm sim o Espírito Santo. Então, eu acho importante nós termos esse equilíbrio espiritual para entender o que vem de Deus e o que não vem. De fato, eu já estive em alguns lugares em que nós víamos ali simplesmente uma bagunça, né, em que a gente entende que não há ali um dom de Deus, e sim pessoas que falam a mesma coisa porque ouviu o outro falar, né, pessoas que vão se entregando ao momento de êxtase e ali acabam se envolvendo de alguma maneira e falam coisas vindas da sua cabeça, mas isso não pode definir todos que têm o dom de línguas espirituais. Não pode definir. Uma experiência ou um caso ou alguns exemplos negativos não pode definir todos que estão aí envolvidos nesse bojo espiritual das línguas dos anjos, nas línguas. Nós finalizamos por aqui esse vídeo, esse estudo. Se você aprendeu de alguma maneira, esclareceu ou lhe deu aí uma luz para alguma dúvida que você tinha, dê aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e volte aqui para assistir os demais vídeos que nós postaremos, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo estudo.